Bom dia, Candelária, bom dia, povo de Deus. Sobre esse novo dia, desejo a bênção de nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. E nesse dia tão especial para nós brasileiros, 7 de setembro, eu te convido a refletir sobre o tema Os Três Pedros. Aproveitando a data de hoje, 7 de setembro, dia da independência do Brasil, somos convidados a apreciar o civismo e cultivar o amor pelo Brasil. E eu quero lhes convidar a apreciar três personalidades bem distintas, separadas pelo tempo. São três Pedros que deixaram seu nome gravado nas páginas da nossa história. Comecemos pelo grande proclamador da República, Dom Pedro I, o qual eu fico a imaginar a certidão quilométrica de batismo com seu nome completo, que é Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon. Ufa, mais fácil chamar de Dom Pedro I, não é mesmo? Conta-nos a história que no dia 7 de setembro de 1822, o nosso Dom Pedro I anunciou independência ou morte. Cá estamos nós, vivendo no Brasil, livre de Portugal e ao mesmo tempo refém de si mesmo, ou seja, refém de um sistema corrupto que arrecada fortunas e repassa para a população, infelizmente, apenas migalhas. E como não falar de outro Pedro, bem mais velho que o Dom Pedro I, mas que vinha do mesmo continente europeu. Estou falando de Pedro Álvares Cabral, grande navegador. Assim nos é ensinado oficialmente que Pedro Álvares Cabral e toda a sua comitiva gostaria de ir para a Índia, mas que no dia 22 de abril de 1500 acabaram chegando em local diferente, o qual foi chamado por eles de Ilha de Vera Cruz, que hoje é a nossa pátria amada. E imagino que Pedro Álvares Cabral também tenha participado da primeira celebração cristã em solo brasileiro, no dia 26 de abril de 1500, pleno domingo de Páscoa, ali mesmo, na terra recém-descoberta. E agora, dando um salto bem maior em direção ao passado, eu lhes convido a apreciar o terceiro Pedro. A exemplo do Pedro, o descobridor do Brasil, este Pedro também conhecia muito bem barco e água. E eu estou falando do apóstolo Pedro, o pescador que foi chamado por Jesus para ser pescador de gente. É da boca desse Pedro que surge uma das mais belas confissões e convictas também a respeito de Jesus. Lá em Mateus 16, versículo 16, ele disse: "O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo." Essa confissão de fé é tão verdadeira que Jesus mesmo mostra que essa confissão foi revelada a Pedro pelo próprio Deus e que sobre essa confissão, e olha só, é sobre a confissão, não é sobre a pessoa do Pedro, Jesus construiria a sua igreja cristã pelos quatro cantos do mundo. Bom, juntando os três Pedros, juntando a fé cristã em solo brasileiro, é importante lembrar das palavras de Pedro, que foi discípulo do Salvador Jesus, que diz assim lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 a 17. "Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade, e aos governantes, que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Pois Deus quer que vocês façam o bem para que os ignorantes e tolos não tenham nada que dizer contra vocês. Vivam como pessoas livres. Não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Respeitem todas as pessoas, amem seus irmãos na fé, temam a Deus e respeitem o imperador." Então, querido povo de Deus, vamos orar pelo nosso Brasil, pelas nossas autoridades, para que sejam éticas, para que possam conduzir o nosso país da melhor forma possível. E que nós, brasileiros, confessemos como Pedro que Jesus Cristo é nosso Salvador, é Filho do Deus vivo. Vamos orar? Senhor Deus, oramos pelo nosso país nesse 7 de setembro, oramos pelas autoridades constituídas sobre nós, que o Senhor dê sabedoria e competência para que sejam não um atrapalho para a democracia e a sociedade, o bem-estar da nação, mas que seja uma bênção para todos nós. Que as tuas mãos possam conduzir a todos nós nesse país
e que sempre haja liberdade de culto. Abençoe também a nossa nação, nosso estado, nosso município. Em nome de Jesus, amém. Lembro a vocês que hoje, dia 7 de setembro, daqui a pouquinho haverá culto com batismo às 9 horas na Congregação Cristo, e lembramos que quem é o pregador do culto é o pastor Ayrton Schroeder, vice-presidente nacional da nossa igreja, e está conosco no culto. Sejam todos bem-vindos. Hoje, 7 de setembro, é dia da independência do Brasil e também é dia internacional do ar limpo para um céu azul. 7 de setembro também é um dia maravilhoso para celebrarmos a vida dos nossos aniversariantes: Cristiane Mansky-Hadke, Darcy Danilo Pfeiffer, Luiz Alberto Lozecan Redisque, Luísa Ferreira da Cunda, Martina Teixeira Carnop e Vitória Volmer Fagundes. Parabéns, queridos aniversariantes! Recebam um grande abraço da Congregação Cristo, desejamos a vocês vida longa e abençoada e esperamos vocês nos nossos cultos. Feliz aniversário! 7 de setembro também é dia para celebrar o aniversário de batismo das seguintes pessoas: Beatriz Giovanna Couto Pribnov, Caetano Augusto Fritz, Esther Caroline Schirer, Felipe Gustavo Borsman Schmidt, Francisco Alisson Butzke, Gabriel Gelsdor Volmer, Gustavo Michel Elvanger, Manuela Lisboa e Pamela Vitória Schlittler Bandeira. Parabéns, queridos aniversariantes de batismo! Dia 7 de setembro é um dia muito especial para vocês, porque nesse dia vocês nasceram para dentro do reino de Deus através do santo batismo. Vivam como cristãos e também esperamos vocês nos cultos. Feliz aniversário de batismo! Esse foi mais um Bom Dia Candelária, um conteúdo cristão diário para a sua reflexão pessoal, oferecido pela Congregação Evangélica Luterana Cristo aqui de Candelária, Rio Grande do Sul. Eu sou o pastor Bruno Serves e desejo a você um excelente dia.